capítulo de número 8. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo de número 8. Oh Deus de glória. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus eterno. Senhor é bendito, é eterno, é soberano, é maravilhoso, é eterno, é divinal. Obrigado, meu Deus. Fala conosco através da Tua palavra, meu Pai. A Tua palavra é tão importante, ó Deus eterno. A Tua palavra é extraordinária, magnífica. Fala conosco, Jesus eterno, porque temos a Tua palavra enraizada na nossa alma, no nosso íntimo, aleluia, no nosso interior, em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar de coisas que nunca pregaram, ou se pregaram não ouvi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Acerca das carnes sacrificadas a ídolos. Bendito é o Senhor. Amém? Graças a Deus. E o apóstolo Paulo é embasado no que eu disse antes. Eu vou falar sobre a fé, sobre o que é mais fraco na fé. Tudo está escrito aqui. E para você que está iniciando, essa é uma palavra bem edificante, edificadora. Para você saber qual é a bandeira que você carrega. Amém? Aleluia. Diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Amém? O que é ciência? É conhecimento, tá? Amém? A palavra de Deus aqui diz conhecimento. Temos ciência. E quando fala de ciência, fala de conhecimento do Evangelho, do poder de Deus, como Deus é grande. Todo mundo sabe que Deus criou céus e terra. Todo mundo sabe, aliás, alguns sabem, né? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso fez Lúcifer. Lúcifer foi lançado de cima para baixo, expulso do lugar glorioso e celestial do Todo-Poderoso. E ali ele se tornou Satanás. Nós sabemos disso. Então, sabemos que Deus criou Lúcifer. Deus criou querubins, serafins. Deus criou tudo. Tudo na existência. A primeira criação, a primícia, foi Jesus Cristo. Amém? E, observando a Sagrada Escritura, sabemos que Jesus estava com Deus e o inimigo queria usurpar, tomar o trono de Jesus, ou subir às mais altas nuvens, entendeu? Estabelecer o trono dele e ser semelhante ao Altíssimo. Querer a posição de Jesus e ser semelhante ao Deus vivo. Porque ele não é tolo nem e não era ignorante o bastante para entender que ninguém toma o lugar do Deus vivo. Amém? Então ele queria o trono de Cristo, ele queria estar acima das mais altas nuvens, estabeleceu o trono dele, ser semelhante ao Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso. E ele foi lançado de cima para baixo, tornou Satanás. Deus cria céus e terra, criou o homem, e ele pretende ali derrubar o ser humano, porque para ele já não tem mais salvação. E ali, através da mulher, ele usou ela para que o homem viesse cair. O homem cai porque foi tolo e ignorante. Ou melhor, ignorante não, tinha conhecimento. Porque ignorante é quem não tem conhecimento. Amém? E Adão já tinha. Então, comeu do fruto porque quis, pecou. De lá para cá a humanidade tem sofrido por causa do pecado de um homem. E Jesus Cristo vindo, descendo à terra, nos deu poder e autoridade agora para repreender as obras do mal, pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera não causará dano algum. Vocês vão expulsar demônios no meu nome.
em meu nome farão maravilhas, prodígios. Jesus deixou tudo isso escrito para nós. Então agora temos o que? Ciência. De que nós temos ciência? O texto está dizendo aqui. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Aleluia. Amém? Mas, olha o que vai dizendo. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Oh Deus de glória. Bendito é o Senhor. Voltando ao o versículo de número 1, que eu não falei a parte B, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, ok? Eu queria falar sobre isso aqui, a parte B do versículo de número 1. Porque ele diz que nós todos temos ciência, nós temos esse conhecimento, que Deus é superior a todas as coisas, não é? E que deu seu Filho amado. E ele diz, a ciência incha. Quanto que o conhecimento chega a inchar? Vocês sabem? Ele está dizendo aqui que o conhecimento elevado, ele pode chegar a um nível de que venha inchar a própria carne. Como inchar? Pelo texto aqui, o contexto do texto. Nós sabemos que o conhecimento demais pode fazer com que o ser humano pare de ligar para o próximo. Paulo exorta a respeito disso. Amém? Ele exorta a respeito disso. Bendito é o Senhor. Pare de amar mais. Mas quando para de amar mais? Quando pensa que tem conhecimento demais, pode passar por cima de qualquer coisa. Mas Paulo fala do texto conhecimento, e temos conhecimento tanto bastante que ofende a fé pequena do outro, do próximo. Você tendo bastante conhecimento e não tendo amor, você acaba ofendendo seu próximo. Você tem muito conhecimento, não é? A liberdade que você tem do seu conhecimento pode ferir aquele que tem a fé pequena. É isso que Paulo está falando. Até conhecer Bíblia demais, até conhecer livros, estudar, aleluia, glória a Deus. Pode. Porque muitos podem ter até soberba, né? Que é nojento isso. Amém? Então ele vai dizendo assim, mas o amor edifica. Ou seja, tendo conhecimento e o amor, melhor ainda. Glória a Deus. Mas o que tem pouco conhecimento é melhor amar mais. Tenho pouco conhecimento, então vou amar mais meu próximo. Aleluia. Por que eu vou amar mais? Olha o que está dizendo. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Olha a importância de amar a Deus. Meu Deus do céu. Todas as vezes que eu faço essa colocação do amor a Deus, eu quero dizer, irmãos, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Aleluia. Então, que você que chegou ao conhecimento da verdade, você tem que entender que se você ama a Deus, você começa a querer Deus e afastados do mundo. Aleluia. A tal nível que se você ficar espiritual demais, você quer só viver trancado com Deus. Não quer saber mais, nem ouvir os outros na rua. Eu quero ficar com Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Aleluia. Eu quero Deus. E Deus te toma. Só que quando você sai na rua, dá uma paz do Senhor, se o crente estiver endemoniado, ele cai endemoniado. Aleluia. Experiência própria. Amém? Porque você se busca, você vive com Deus, que é Deus. Esse amor é tão forte que você acaba sendo ainda um pouco egoísta. Que você tem que buscar a Deus e de você jorrar rios de água viva para as outras pessoas na terra. Para resolver problemas.
para estar com as pessoas, libertar os cativos, os oprimidos. Os que estão ao seu redor precisam da tua palavra. Os que estão ao seu redor precisam das suas orações. Os que estão ao redor precisam de você. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. O amor edifica. O amor faz crescer. O amor a Deus e o amor ao próximo. Amém? Amai-vos uns aos outros. Diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Deus conhece realmente. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Deus, senão um só, não é? Ele está falando aqui, ó, o ídolo, nós que temos ciência, sabemos que nada é, e que só há um Deus. Então, se o ídolo é de ouro, aleluia, vão derreter e vão vender, né? Se é de prata, se é de madeira, se é de gesso, seja o que for, nada é. É uma matéria. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ele nada faz. Glória a Deus. Ó Deus de vida. E o texto diz: e nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. E eu acabei de falar dele agora, o Todo-Poderoso. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer nos céus, quer no céu, quer na terra. Ele está falando de quê? Mesmo que ainda haja uns que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra. Ou seja, a colocação é que o homem colocou nome neles, né? Está falando das estrelas, dos astros, aquele que adora sol, adora lua, adora não sei o que. Está falando desses deuses. Está falando de tudo aquilo que o homem colocou como Deus nos céus. Está falando de querubim. Tem gente que adora o arcanjo Miguel agora, dizendo que é Jesus Cristo. E fala deuses aqui com D minúsculo. Glória a Deus. Quer na terra, que são o quê? Imagem e esculturas, que adoram homens, ídolos. Aleluia. Amém? Ó Deus de glória, bendito é o Senhor. Como há muitos deuses e muitos senhores, versículo 6, todavia para nós há um só Deus. Amém? O Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então nós sabemos que há só um Deus e Pai. Não tem nada mais além do que Ele. O resto tudo é entidades diabólicas que ficam por trás dessas coisas, fazendo o homem errar. Ok? Versículo 7. Mas nem em todos há o conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, coisa sacrificada aos ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Aleluia. Você sabe aonde contamina? Na consciência fraca. Amém? É oferecida a ídolos, a demônios. Aí a pessoa come na consciência firmada naquilo que é de demônios. E aí ele pega dados inflamáveis e septas diabólicas e satânicas mesmo. Amém? Por quê? Porque o poder não está naquilo, está na sua mente. Está na consciência. A mente é um campo de batalha. E quando você tem a ciência de que Deus criou tudo, e o inimigo é espírito, e nada pode fazer contra você, que é cristão genuíno,
que aceitou Jesus, que agora pelo sangue do Cordeiro, que é superior a tudo na existência, você sabe que aquilo ali não é nada. E não faz nada de mal para você. Ou, muito pelo contrário, as obras espirituais, não matéria, porque aquilo ali é matéria, elas fogem de você, porque você é de Cristo agora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Por isso que as pessoas lá fora pegam tanto espírito imundo e despacho e magia negra e tudo vai na cacunda no lombo deles e morrem, né? Teve uma que se jogou agora, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, eu estava até vendo, que se pulou de um prédio, se tabacou lá embaixo. Eu vi o próprio demônio na vida dela. Se sobe um crente lá e diz, cai por terra em nome de Jesus, ela caía lá endemoniada, ele expulsava. Mas não, subiu o pessoal lá, tentando até mesmo pará-la, detê-la, e ela pulou, caiu lá de cima, 10º andar, morreu lá embaixo. Aleluia. Amém? Então aqui vemos que, mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume com os ídolos, coisa sacrificada aos ídolos, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Quantos crentes fracos a gente vê dessa forma? Aleluia. É o cristão que eu prego aqui que não pode, que você tem um conhecimento agora que Deus é maior que tudo e você serve a Ele, e aquelas coisas ali não são nada, porque está escrito aqui, os ídolos não são nada. Então a galinha preta na macumba lá, não é nada. O despacho não é nada. A vela não é nada. Não é nada. Aquilo ali não é nada. Mas tem crente que fala, não toca senão você morre. Não toca senão vai te atormentar. Não toca, que vai atormentar o demônio que você está dando brecha para ele. E lá na sua casa. Mas a galinha, coitada, morreu e está ali. Vê se alguma coisa come. Vê se os demônios bebem a bebida que está ali. Vê se a galinha é comida. Vê se alguma coisa desaparece dali. Aleluia. O cara põe um litro de pinga lá aberto. Aí passa 2 dias, vai lá, tá pela metade, evaporou e colocou o demônio que bebeu. Então essas coisas, irmãos, o apóstolo Paulo falou que sabemos que Cristo é grande, mas tem medo de escuro, tem medo de tudo. Aleluia. E Deus falou, tira isso. Você tem que temer a Deus. A Deus devemos temer. Amém? Aleluia, glória a Deus, bendito é o Senhor. Então a Sagrada Escritura está escrito e é claro sobre isso. Aleluia. Olha o que diz o texto, versículo 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ele quis dizer, os manjares não faz nós agradável a Deus. Por que dessa palavra? É porque o povo em Corinto estava comprando tudo de açougue. E as carnes de açougue eram todas oferecidas a demônios. Açougue era aquelas tendas, né? Que tinha as carnes secas, as carnes tudo quanto é jeito. Semelhante às carnes de porco na feira. E assim comiam e achavam que estavam comendo comida oferecida a demônios, a obra maligna. E ali estava a fé deles sendo contaminada com aquelas coisas. Aleluia, bendito é o Senhor. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo no texto que a comida não nos faz agradável a Deus. Aleluia. Ou seja, ele falou, se você deixar de comer essas coisas, não vai te pegar e te fazer agradável a Deus, porque todo mundo tinha que comer naquela época e viver. Em Corinto, e tudo estava contaminado. Se é semelhante nos dias de hoje. Quantas coisas que comemos, bebemos e vestimos, você veste aí agora, em qualquer lugar, o perfume que você usa, o carro que você anda, e os povos, e os líderes, ou até mesmo
os presidentes das empresas vivem batendo tambor, ou até mesmo são de feitiçaria, ocultismo, adoram demônios e oferecem tudo que eles têm. A empresa deles, a vida deles é a demônios, por isso que eles são tão prósperos. Ninguém observou isso, né? A roupa que você veste, a comida que você come. Glória a Deus, aleluia. Aí o que resta a nós? Sabendo que a Deus pertence toda a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. O inimigo está comandando, imperando, aleluia, por um breve tempo, mas tudo é de Deus. E se tudo é de Deus, tudo é para os cristãos também desfrutar sobre a face da terra. Mas calma, ele está falando da ciência. Observe bem, aleluia. Versículo 9: mas se vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Está vendo? Olhe que a sua liberdade não seja de alguma maneira escândalo para aqueles que não têm ciência, para os fracos. A sua liberdade no Evangelho, poder e autoridade, as obras que você faz, você agora pode. Aleluia, glória a Deus. Tem ciência disso. Mas não é por causa disso que eu tenho a minha liberdade, que eu vou pegar e ofender a fé de um fraco, de um irmão que inicia, do irmão que não tem ciência, do irmão que é mal direcionado. Aleluia. Porque a liderança não sabe ensinar. Amém? Ele está dizendo assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que é o conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aleluia. Sabe o que ele está falando? Se fosse nos dias de hoje, você vê um cristão genuíno, vou dar o meu exemplo, comendo na mesa de pessoas que fazem magia negra, vocês iam assustar, falar: meu Deus, o que o pastor está fazendo ali? E a fé do que é pequeno ia induzi-lo a comer daquelas coisas, amém? Mas não como a minha fé que está lá, porque eu sei que nada pode me contaminar. E ele não, ele vai comer sabendo que aquilo ali não tem problema, é obras malignas, mas ele pode participar do que é maligno também. E aquilo ali ofende a fé do fraco. Aleluia. Aonde que eu quero entrar nessa palavra? Calma, vamos observar o texto. Aleluia. E pela tua ciência, que é o seu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Por causa de você que tem ciência, aleluia, você tem o conhecimento que aquilo ali não te prejudica, porque você sabe que Jesus é maior, Deus é maior que todas as coisas, aquilo ali não é nada, porque obras espirituais malignas, elas vão entrar quando a mente é fraca e pode se contaminar, não sabendo que o Deus Todo-Poderoso é sobre a nossa vida. Aleluia. Essa pessoa pode ficar fraca, desviar dos caminhos do Senhor por causa da sua ciência, do seu conhecimento. Amém? Aleluia. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E o texto diz: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aleluia. Você sabe o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer, aleluia, que a consciência do seu irmão, ela é muito importante para Cristo, e você não pode pecar contra ele, mesmo tendo ciência do que pode e do que não pode. Ele está dizendo a nós que em nós há uma responsabilidade para com o irmão também. Ele está dizendo que em nós, aceitamos Cristo Jesus, não podemos chegar e falar assim: olha, eu cuido da minha vida e eu faço o que eu quero. Não, agora você tem que cuidar da sua vida e ter muito cuidado para não ofender a fé do irmão, para ele não desviar.
Ele está falando que a responsabilidade agora é muito superior, porque se você faz um desviar do caminho do Senhor, você vai para o inferno. O que eu estou dizendo em relação a isso? Aleluia! O texto da Sagrada Escritura me dá base bíblica para dizer que se você induz o seu irmão a erro, você também vai para o inferno. Aleluia! Amém? Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Vamos cavar mais profundo? Eu quero dizer orientações dentro da obra ministerial. A palavra de Deus nos ensina algo. Aí porque eu tenho os meus conceitos, eu tenho os meus pensamentos, é assim que eu penso, e por que você não faz dessa maneira? O achismo leva o próximo para o inferno. Eu acho que todos acham, não, eu tenho certeza absoluta, concreta, de que todos nós, quando for dar uma orientação para um irmão, a respeito de seja financeiro, familiar, conjugal, relacionamento, crescimento, vá para a Bíblia, porque o que sair da sua boca, Deus te condenará. É isso que eu estou dizendo. Amém? Ficou claro aí? Vamos para a Bíblia. Espera aí, não, vou falar de relacionamento. Ah, irmão, então eu vou conduzir você. O que você acha de você pegar um fulano de tal? Vai procurar alguém para você por aí. Opa, espera aí, Bíblia não é assim não. Bíblia sabe como que é? Ora a Deus, receba de Deus, espere em Deus, ora jejum, porque Deus vai conceder. Não é assim? Quem procura, acha. É igual o irmão Diego estava falando comigo a respeito do irmão que chegou aqui na porta. Aí ele veio no culto aqui, ele participou do culto. Aí ele pegou e quando saiu ali fora, ele perguntou para mim assim: estou passando por uma dificuldade, pastor, tem como o senhor me orientar? Eu falei, claro. O que é? Ele falou, eu estou com uma mulher, tem mais ou menos mais de 10 anos. E nós estamos com uma tribulação dentro de casa, e eu estou decidido a orar para ver que se é do Senhor. O que o senhor acha? Se nós casa ou não casa? Porque está passando por dificuldade. O senhor acha que ela é minha mesmo? Se fosse você falava o quê? Eu pego... Meu Deus do céu, tem coisas que lógico, eu entendo, ele não tem ciência, ele não tem conhecimento. Eu vou induzir ele a falar o quê? Vai largar, irmão. Larga. Larga, não é sua não. Essa pedra de tropeço, larga. Larga. Eu perguntei para ele, se ela está na igreja, ela começou a ir, mas saiu. Aí nós não dá certo, entendeu? Aí eu peguei e falei assim para ele, você quer saber se ela é sua? Ele falou, é. Irmão, ela é totalmente sua. Você tem mais de 10 anos com a mulher, irmão. Você ainda quer perguntar para Deus se ela é sua? Já rolou, já lameou, está em pecado, tem filho, irmão. Está perguntando se ela é sua. Ela é totalmente sua, rapaz. Que conversa é essa? Querendo outra lá fora? Que bonito, hein? Será que Deus tem algo para mim? Olha só, irmãos. Tem que ser claro, transparente. Ela é totalmente sua. 10 anos com ela. Irmão, morra com ela agora. Aí. Aí fala que nós somos ignorantes, irmão. Eu vi dentro dele, aí para terminar eu falo, o Espírito Santo revela, irmão, está querendo é outra. Será que tem alguém para mim? Será que tem, né? Vai que Deus tem alguma outra diferente para mim. Mais nova, né? Porque a gravidade vem, caiu tudo, né? E agora o homem quer uma mais nova. Não, vai que Deus tem, não é? Porque o pensamento é esse, irmão. Misericórdia. Aí, se eu não conheço a palavra, eu induzo ele ao erro. Vai, irmão, vai orar para ver se é de Deus, né? Tem tanta mulher na terra, né? Vai olhar para ver se é de Deus. Vai que a sua está por aí. Irmãos, não é de Deus até você não ajuntar. Você ajuntou. Está entendendo? A pessoa quer o evangelho, você casa com ela.
Não, eu tenho um pensamento de casar. Ah, você tem filho com ela? Já tem um laço. Já tem um laço matrimonial para você saber se quer ou não. Pronto. Ah, eu não tenho filho com ela. Então agora você vai falar o quê? Pai, é o seguinte, ou essa pessoa converte, ou eu vou para o evangelho ficar firme com ela ou essa pessoa converte, ou então eu tenho o livre-arbítrio de ir embora e nunca mais querer. Toda pessoa tem. A Bíblia manda isso. 1 Coríntios capítulo número 7. Eu não vou ler sobre isso agora. Não é estudo de casal, né? Aleluia. Mas eu estou falando sobre induzir o irmão ao erro. É simples demais, irmão. Chegar e falar, larga. Aquilo lá é pedra de tropeço. Travesseiro de pedra. Só te faz chorar. Tem que saber o que é. Amém? Ela te traiu, filhinho. Ele vive pondo gás em você? Não, mas ele dá trabalho. Você ama, vai casar, viver toda a sua vida. Já tem mais de 15 anos, mais de 30 anos que a pessoa quer largar agora porque aceitou Jesus. Está de olho em outra. Está querendo coisa melhor. E não vai achar, vai arrumar problema do mesmo jeito. Todo mundo dá problema. É duas mentes. Duas mentes, está entendendo? E elas têm que, é como uma engrenagem, tem que se encaixar, filho. E vai demorar, é muito tempo. Então não tem conversa. Então tem induzir ao erro de várias maneiras dentro do ministério. Ah, não tenho conhecimento da palavra. Irmão, eu estou em outro lugar. O que você acha? Eu saio daquele ministério lá? Uai, irmão, peraí, como que é lá? Uai, lá o pastor prega a palavra demais, sabe? Machuca a gente, porque tem que mexer na ferida, né? Machuca a gente, sabe como é que é, né? Aí eu pego e falo, não, sai de lá, irmão. Vai orar, pede a bênção. Como que é? Tem que saber, é bíblico, seu pastor é omisso? Aleluia. Seu pastor, ele vive como a palavra exige? Você já viveu com ele? Ele é o homem de Deus mesmo? Ele quer Deus, a esposa dele vive em sujeição? Os filhos dele vivem em sujeição? Aleluia. Vive todos de acordo com a palavra? Porque a palavra de Deus exige isso. Ele prega a palavra, é uma obra que só prega, ensina, exorta. Tem as obras, tem graça e conhecimento? Tem. Então fica lá, morre lá, irmão. Porque é disso que nós estamos precisando. Amém? Tudo é pela palavra, tudo é pela Sagrada Escritura, para ensinar, para induzir a pessoa às coisas corretas. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Senão nós vamos falar coisa errada, induzir irmão ao erro. E aí você perecerá junto com ele, que a fé dele é fraca. Amém? Quem gosta da palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Olha o que diz mais aqui. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Olha a nossa responsabilidade individual com o próximo. Aleluia. Eu conheço a minha liberdade de cristão porque eu sou cristão, né? Só que tem gente que não conhece. Amém? Tem gente que não conhece essa liberdade. Então tem que fazer o quê? No meio das pessoas eu tenho que observar quem elas são. Vou dar um exemplo. Eu e a irmã Fabiana, quando ela entrou aqui, ela chamou nós para um final de ano lá na casa dela. Aí chegou lá, colocaram uma acho que era, como é que é o nome daquele negócio lá? Estilo uma cidra de maçã. Né? Mas não tinha álcool não, era só o suco mesmo, né? Não é o suco mesmo? Era só o suco. E a cidra estava lá. E aí eu olhei para esse povo, falei, Jesus, olha aí. Aí perguntaram para mim, ou foi para minha esposa, se ia beber ou não. Ela falou, não, isso aí nós não bebe não. Não, mas não tem álcool, mas não bebe, irmão. Eu não bebo isso aí. Eu não vou beber isso aí, eu não vou beber, eu não quero beber isso aí. Por que, irmão, que você não bebe, uai? Isso aqui não é suco? Não, eu não vou beber, irmão. Mas, gente, por causa da garrafa.
Não é possível que o pastor está fazendo isso. Por causa de uma garrafa, isso aqui é um rótulo, isso aqui é um engradado. Isso aqui é o que está mantendo só o líquido aqui. Eu não estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo o que é. É porque a Sagrada Escritura exige que nós não conformemos com o mundo e nem com o que no mundo há. Se eu estou lá bebendo, chega pessoas e veem eu daquela forma ali, se escandalizam. Se os irmãos estão bebendo daquele jeito lá, chega e vê os irmãos e escandaliza. E a primeira coisa que vai falar é o quê? Que nós somos conhecidos aqui por ser o quê? O povo prega a verdade, o povo quer viver na santidade, o povo quer orar demais. Não é assim que nós é conhecido? Então tá bom, seja conhecido assim, pode criticar dessa forma. Aí mais chegar e falar assim, lá, estava tudo lá, ó, bebendo. Estava tudo lá, ó, enchendo. Champanhe, pastor Flávio. Amém? Mas pastor, isso é bíblico? Olha o que diz aqui, ó. Se o meu irmão se escandalizar por eu comer carne, é melhor que eu nunca mais coma carne. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele nunca mais ia comer carne? Não! Ele estava dizendo que se meu irmão se escandalizar por eu estar fazendo alguma coisa de errado aos olhos dele, não a minha consciência, mas a dele, então não vou fazer não. Não vou deixar escandalizar não. Porque senão eu ofendo, eu posso até ofender a fé dele. Está vendo como que nós somos cristãos e temos que ter exemplo de cristãos? Que a nossa vida agora é o quê? Você é um testemunho vivo. Sabe o que a Bíblia diz? Que você é embaixador de Cristo na terra. E a pessoa só por ver você ali no seu serviço, na sua faculdade, todos os dias ela vai falar, eu preciso ser igual a ele. Eu preciso ser igual a ela. O que eu faço? E ele aproxima de você e te pergunta, como que é? Como estás? Como vives? Você vai falar, somos da igreja cristã. Aleluia. Amém? Quem aqui já passou por esse tipo de experiência? A missionária, o irmão Diego, né? Nossa, mas mudou, hein? Meu Deus do céu, o que é isso? Aonde você está indo? Que é dessa forma. O que aconteceu? Está diferente, hein, rapaz? Só pela palavra vai mudando, só pela palavra. Aleluia. Amém, igreja? Bendito é o Senhor. O que estamos precisando nos últimos dias? Aleluia. Mas em 5 minutos eu vou falar uma coisa aqui para entendermos mais ainda. Passa uma folha da Bíblia no capítulo de número 10, versículo de número 14. A idolatria e o culto a demônios. Amém? É como uma continuação desse texto. O apóstolo Paulo diz assim, ó, portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice que nos abençoa não é a Santa Ceia, está dizendo? Não é essa? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Ele está falando da Santa Ceia, não é isso? Aí ele está dizendo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Nós, sendo muitos, hein, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Tá? Ele quer dizer de modo nenhum, né? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Você vê que um texto lá atrás, ele fala para quem tem ciência, conhecimento. Fala assim, você não ofende a fé do seu irmão. E aqui o capítulo de número 10, versículo 14, ele já está falando logo para os que não têm ciência. Não senta lá não, não come não, porque tudo é oferecido a demônios. Paulo não entra em contradição com o que ele prega. É porque para um ele está dizendo uma coisa, e para outro ele está dizendo a mesma coisa. Ou seja, o capítulo 8, ele diz para os que têm ciência, não ofender a fé dos que não têm, e não fazer o seu irmão desviar em nenhuma das circunstâncias. Aleluia. E no capítulo 10, versículo 14, ele diz que
não entra nesses cultos, não come dessas comidas, porque são tudo oferecido a demônios. Mas para Paulo mesmo, ele podia entrar, comer e queimava o cão, caía por terra, saia todo mundo babando e ele comia e ia embora numa boa. Mas para quem não tem ciência, não vai, não mexe. Aleluia. Eu estou pregando para quem tem ciência, né? Porque agora já sabe, não é possível. Sabe que tem a sua liberdade, mas pelo irmão você não pode fazer muitas coisas. Aleluia. É pelo irmão que eu vou lá bater a bola lá e rolar lá e fazer... Não, de forma alguma. Eu sei que lá vai dar problema. Ainda mais o pastor Flávio. A pessoa chega e me dá um pé de rodo lá no meio do campo ali e voa poeira e eu bato com a cara no chão. Eu vou ficar rindo pro irmão? Ou então trava, quebra o pé, faz qualquer coisa. Porque futebol só dá ira. É ou não é? Eu joguei, meu filho, para. É só problema. Quando penso que não, eu estou gritando mais do que todo mundo no campo. Estou pecando já. Não é? Aleluia. Pergunta a missionária para você ver quando nós fomos para um retiro para brincar de bandeirinha. A Jéssica se transforma. Eu falo, essa não é minha mulher não, o que está acontecendo? Pega ali, vai lá, não para não, pega, anda. É uma coisa que incrível aquilo. Eu falei, credo. Né? Então tem que vigiar, não tem? Aí o povo pensa que o pecado é as coisas. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Nem todas me edificam. O que é? Construir. Não vai te construir, a unção do homem vai embora. Ele fica bravo, fala coisas que não deve, e é problema isso aí. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Então termina a palavra de Deus aqui.